Era uma vez um filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador. Então, era uma vez um filho esbanjador. Era uma vez um pai que tinha 2 filhos. Um filho mais velho e um filho mais novo. Um dia, o filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me o que me cabe na partilha da herança, que eu quero ir embora. O pai então atende à solicitação desse filho e reparte os bens entre os 2. Dá ao filho mais novo o que o filho mais novo pediu, o que lhe era de direito, como uma herança futura. O filho mais novo junta as suas coisas todas e dias depois ele parte e vai para uma terra distante. Nesta terra distante, ele vai esbanjando tudo que ele recebeu com muitas farras, com muitas festas, com muitas bebidas, com muitos prazeres. Vai esbanjando a riqueza que ele havia recebido daquele pai. Até que um dia, o dinheiro dele acabou. E nessa mesma época, houve um período de grande seca e de grande fome na região em que ele estava. Então, ele não conseguia mais nada. Ele recorreu àqueles amigos de farra que disseram para ele: sinto muito, está faltando para todo mundo, não posso te ajudar. E ele foi batendo de porta em porta dos supostos amigos, até que um deles falou assim para ele: olha, eu posso te arranjar um trabalho. Você vai lá para a fazenda para cuidar dos porcos. E ele foi para a fazenda, mas ele praticamente não tinha nada para comer. Os porcos não, os porcos recebiam comida de primeira qualidade. E muitas vezes ele teve vontade de comer a comida dos porcos, mas ninguém deixava, ninguém dava nada para ele. E o tempo se passou com esse filho ali, vivendo aquela vida muito difícil. Até que chegou um dia que ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou que na casa do pai, todos os empregados, o mais simples dos empregados, tinha boa comida, tinha boa moradia, tinha boa água, tinha descanso, tinha uma vida que ele largou de mão. Então ele toma uma decisão, ele se ergue da posição em que ele estava e decide: eu vou voltar para o meu pai. E foi pensando ao longo do caminho: quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos seus empregados. Dá-me alguma serventia, porque ele sabia que pelo menos teria uma comida, uma bebida e uma moradia. E ele vai caminhando. Ele tinha ido para uma terra distante. Então ele agora está caminhando de volta à moradia do pai. Mas quando ele estava se aproximando ainda, o pai o avistou de longe. E o pai correu ao encontro dele e o abraçou. E ele começou a dizer ao pai: Pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Já não sou mais digno. E o pai interrompeu, chamou um empregado e disse: traga uma sandália e bota nos pés desse meu filho. Traga uma roupa nova e vista-o. Pegue um anel e coloque em seus dedos. Depois, pegue um novilho bem gordinho, um bezerro bem gordinho, mate. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado.
E os empregados fizeram isso. E a festa estava acontecendo quando o irmão mais velho, que estava no campo trabalhando, ouviu sons de música na casa. Chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo? O empregado contou: é que o teu irmão mais novo voltou e o teu pai mandou matar o bezerro gordo para fazer uma festa e comemorar. E o filho mais velho ficou zangadíssimo e não queria entrar dentro de casa. Então o pai saiu e foi falar com ele. E conversou com ele, dizendo: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas o teu irmão estava morto e renasceu novamente. Estava perdido e foi encontrado. É justo comemorarmos. E o filho diz para esse pai: pai, eu estou aqui com você o tempo todo. Eu sempre cumpri as tuas ordens, as tuas determinações, e você nunca me deu um cabrito sequer para que eu matasse e fizesse uma comemoração com os meus amigos. Mas esse teu filho esbanjador, você está fazendo isso por ele. E o pai, mais uma vez, tentou convencer aquele filho mais velho nessa compreensão. Muito bem. O que essa parábola, então, tem a ver conosco? Tudo, né? Nós podemos olhar essa parábola sob 3 óticas. Vamos fazer isso. Vamos olhar a parábola sobre a ótica do filho mais novo, do filho mais velho e do pai. Vamos olhar agora pelo filho mais novo. O filho mais novo morava com o pai, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida. O que isso significa para a gente? Que se eu moro com o pai, eu conheço os ensinamentos do pai. Eu conheço as orientações, as normas, as regras, as leis do pai. E eu estava vivendo uma vida de equilíbrio. Então, todos nós aqui que já temos a doutrina espírita, que já temos o evangelho, também nos enquadramos na situação do filho mais novo. Mas eu tinha um desejo enorme de conhecer os prazeres do mundo. Vejo na televisão as pessoas, elas parecem sempre felizes. Qualquer um que aparece na televisão parece sempre lindo, maravilhoso e feliz, né? Mesmo que faça 1 hora de maquiagem antes de entrar no ar, né? Passe fome para ficar magrinho e force um sorriso, mas essas pessoas parecem o símbolo da felicidade. Eu também quero experimentar os prazeres do mundo, por que não? Com dinheiro, eu vou comprar muitas coisas e vou viver uma vida cheia de facilidades. Por que eu vou viver com dificuldade? Então o filho pediu ao pai e foi. Depois que ele esbanjou tudo, ele tentou resolver as coisas do jeito dele. Em nenhum momento ele pensou: vou ligar para o pai. Não, ele continuou tentando ainda dar o jeitinho dele. O jeitinho dele não funcionou tão bem quanto ele imaginava. Ele acabou arranjando um emprego para cuidar de porcos. Isso para um judeu era vergonhoso naquela época, porque os judeus viam nos porcos animais imundos. Os judeus não comiam a carne de porco. Então, cuidar do porco era se colocar numa posição lá embaixo. E era só o que sobrou para ele. E depois ele resolve voltar, trazendo de novo para a gente. Recebemos o ensinamento da doutrina espírita, do evangelho, desde que Jesus veio, né? Estamos recebendo as notícias do evangelho.
E aí nós nos distanciamos voluntariamente, completamente diferente da ovelha. A ovelha era um animal irracional. Ela fez aquilo por instinto. Ela foi uma distração e ela se distanciou. O filho novo não. Ele desejou, ele quis se distanciar. Ele foi para uma terra longe. E lá na terra longe, ele viveu os prazeres que ele queria viver. Não é assim também com muitas pessoas que querem viver os prazeres? Antes de reencarnar, não recebem toda uma série de orientações, mas quando chegam aqui na terra distante, não querem viver os prazeres da vida? Foi vivendo sem conexão com o Pai, né? Em nenhum momento parou para a prece, né? Parou para esse momento de reflexão, até que todas as ilusões foram caindo, uma foi caindo, até que a dor chegou, marcou, a humilhação marcou. Foi necessário para essa criatura que a dor se apresentasse na vida dele, para que ele percebesse o que ele perdeu, o que ele quis abrir mão. Então, ele toma a decisão de voltar. Como foi ele que se afastou e nem disse para onde foi, agora é a vez dele voltar. Com todo o esforço dele, com toda a luta, com toda a dificuldade que ele vai encontrar no caminho, mas ele vai ter que voltar sozinho. E nós podemos imaginar que o tempo passa. Isso não acontece numa única encarnação. Isso leva muito tempo para a criatura acordar, depois para a criatura fazer a trajetória dela de retorno. Mas quando ela estiver se aproximando, o Pai vai ao encontro dela e abraça. Por que o Pai mandou colocar sandálias, anel e uma roupa limpa nele? Porque para aquele pai, ele era uma pessoa especial. Ele não era um maltrapilho. Ele era alguém da família. Colocou nele um anel de família. Colocou uma sandália, porque só os maltrapilhos andavam descalços. Colocou uma sandália e uma roupa limpa. E Deus faz isso com a gente o tempo todo. Quando nós estamos nesse processo da volta, Deus nos coloca o anel lembrando, olha, você é meu filho. Você faz parte da minha família. E nós podemos voltar. Nós podemos nos colocar agora na posição do filho mais velho. O filho mais velho, ele vai representar todas aquelas pessoas que a virtude está só numa camada externa. Que a religião, a compreensão da religião, está só na superfície. Que, na verdade, ardia de vontade de fazer uma grande farra, mas não tinha coragem de se desviar, de desafiar o Pai. Então, a pessoa por fora apresentava a virtude e por dentro vivia um conflito enorme. Quando o irmão retorna, ele não se preocupa se o irmão estava bem, se estava com alguma doença. Ele não se preocupa em perguntar para o irmão absolutamente nada, saber das histórias da saúde. Ele não dá um abraço. A única preocupação dele foi o ciúme, a inveja, a mágoa de nunca ter tido uma festa igual o irmão estava tendo. Ora, nas ovelhas, Jesus diz, as 99 estavam num lugar seguro. Uma desviou, foi trazida para o local seguro novamente. Há mais mérito em se comemorar por essa que se desviou e que foi trazida de volta do que pelas outras que estão lá, firmes, usufruindo o tempo todo do bem-estar e da segurança. Então, aquele filho mais velho vai representar, né,
nos representa todas as vezes em que nós agimos mais, né, pelo impulso da materialidade, desprezando os conhecimentos que nós já temos. E agora nos colocando na posição do pai. Quando o filho mais novo pediu ao pai a herança, o pai não negou a herança a ele. O pai já sabia que ele estava fazendo um mau negócio, mas deixou que ele vivenciasse a experiência que ele queria vivenciar. Que ele tivesse a oportunidade de aprender o que ele desejava aprender. O pai não negou a oportunidade a ele. Então o pai deu a ele a herança. Qual é a herança que nós temos recebido de Deus? A vida em si é uma herança. Estarmos aqui encarnados nesse momento é uma dádiva, é um valor maravilhoso. E nós recebemos saúde, mente sadia, nós que estamos aqui, pensar, nós conseguimos entender, nós conseguimos armazenar o conhecimento, nós conseguimos sentir, nós conseguimos falar, ver. Olha quantas dádivas, quantos valores, quantas riquezas o Pai nos deu. Nos deu o corpo sadio ou o corpo com alguma limitação, mas tudo isso relacionado ao aprendizado que nós iríamos fazer, à experiência que nós iríamos ter. Então, o Pai deu a herança que nós solicitamos. Antes de reencarnarmos, nós pedimos a Deus assim: Deus, eu gostaria de reencarnar numa situação assim, assim, assim. Deus analisa assim: ok, vou te conceder. Mesmo sabendo, às vezes, que você ainda não está preparado para aquilo, mas você está pedindo. É diferente de dizer para Deus: Deus, foi como Maria, mãe de Jesus, fez. Deus, faça-se em mim a tua vontade, faça-se na escrava a tua vontade. É como Paulo disse, né? Senhor, que queres que eu faça? Mas, de modo geral, as pessoas dizem assim: Deus, me dá isso. E Deus dá, está pedindo. E às vezes nós não sabemos o que nós estamos pedindo. Mas Deus dá, pedimos, Ele vai dar. E aí nós viemos, né? E fizemos mau uso daquilo. Depois que nós fizemos o mau uso, nós estamos viciados. Ele estava viciado nas farras, o filho mais novo. Ele precisava se limpar daquele vício, igual a dracma, precisava varrer aquelas coisas todas dentro dele, para que ele pudesse então se limpar. E o tempo passa, as decepções vão surgindo, as dificuldades, as dores, né? Até que a dor de tanto trabalhar aquela criatura faz com que ela pense diferente, faz com que ela sinta saudade da época aventurosa dela, e ela resolve então agora retornar. E nós como pais, e nós como pessoas que estamos lidando com outras tantas pessoas, estamos preparados para aceitar, para abraçar aquela pessoa que errou, que está se redimindo e que deseja voltar? Estamos de braços abertos? Daremos a ela novamente o título de amigo? Colocaremos um anel no dedo dela? Daremos a ela a melhor roupa e a melhor sandália para que ela se sinta parte da família novamente? Como é que está o nosso acolhimento dentro de casa, com os nossos familiares que erraram? Então, essa é uma das lições que essa parábola está nos trazendo. Como foi que o pai lidou com o filho mais velho? Ele não brigou com o filho mais velho, ele não disse: olha só, você está sendo um egoísta, você está sendo isso ou aquilo. Ele não disse nada disso.
ele tentou mostrar para o filho mais velho que era justo comemorar. E sempre será justo comemorar quando alguém que está caído se ergue, quando alguém que está perdido se encontra, quando alguém que cometeu um erro reconhece o erro que cometeu e agora quer consertar. É justo comemorar, é justo dar oportunidade. Então, essa